Momentos de uma festa rearru. Fátima me chama, estamos atrasadas. A maloca está vazia, até os cachorros se foram. As mulheres já estão no mato. Saio correndo atrás dela e peço que antes passemos no posto de saúde para eu pegar meu chapéu e minha máquina fotográfica. No fim da pista de pouso, tomamos o caminho à esquerda para encontrar as outras mulheres. Apesar da pressa, Fátima entra no mato, retira um caule de uma planta, alisa-o a fim de tirar qualquer farpa e delicadamente o insere no septo nasal. Olha para mim e sorri satisfeita, como se tivesse encontrado o último detalhe que faltava para compor seu visual. Você age muito como uma moça, Fátima. Digo-lhe sorrindo e brincando com sua vaidade. Ela me sorri de volta e responde: quando há festa, eu me torno moça. Depois, quando a festa acaba, eu volto a ser velha novamente. Seguimos para a clareira, que fica a poucos metros da casa coletiva. Lá encontramos as mulheres e as crianças em plena ação. O cheiro de urucum predomina e marca os corpos. Espelhinhos com moldura de plástico cor de laranja passam de mão em mão. Com palitos ou canudinhos feitos dos caules de plantas encontrados pelo caminho, as mulheres confeccionam pequenos pincéis com os quais vão pintar umas às outras. Enfiam uma nas pontas dos recipientes com urucum e nos potes de violeta genciana, delicadamente vão traçando linhas senoidais, uma no corpo da outra. É um frenesi total. Esse é o momento que antecede a dança que faremos ao entrar na maloca, onde os convidados já nos esperam. É a nossa vez de dançar para eles. Os homens também costumam se preparar para esse momento, mas por alguma razão, apenas 2 pata apareceram, e as mulheres furiosas pintam-se maldizendo a preguiça e a falta de participação dos homens. Após um período que dura horas, todos devidamente pintados e ornamentados, seguimos em fila indiana em direção à casa, soltando gritos eufóricos e anunciando a nossa aproximação. Do lado de dentro da casa, gritos não menos entusiasmados respondem à nossa chegada, indicando que já nos aguardam. Do lado de fora, os outros homens surgem já ornamentados. Paramos em frente a uma das entradas e aos poucos as pessoas decidem quem entra com quem e quem entra primeiro. Entram então os mais jovens, os rapazes devidamente ornamentados, portando seus arcos e flechas nas mãos. Às vezes pode ser uma espingarda, lanças ou qualquer objeto. Esse momento é marcado por um ar de extrema jocosidade, sobretudo entre os homens, que às vezes buscam objetos inusitados para tornar a performance ainda mais cômica. Entram dando passos para frente e para trás, parando em alguns momentos diante dos que estão dentro da maloca. Jogam o objeto no chão, depois o recolhem e seguem adiante até contornar toda a casa. Saem por onde adentraram, dando vez para os que ainda não dançaram. As moças entram com folhas novas de palmeira que foram devidamente trançadas ou desfiadas quando se pintavam. Entram aos pares, em trios ou sozinhas. Em seguida, entram os mais velhos. Enquanto isso, os xamãs inalam yacuana, dançam e cantam do lado de fora. Nesse momento, é comum que as mulheres também inalem um pouco da substância psicoativa para deixar de ter vergonha, medo de dançar e ficar com desenvoltura. Agitam nas mãos objetos que carregam. As anciãs Patayoma dançam freneticamente, agitando os braços ao lado das orelhas como se estivessem levantando um peso imaginário. Os que estão dentro da maloca, no caso, nossos convidados, estão enfileirados também devidamente ornamentados, dando passos para frente e para trás, mas sem sair do lugar. Saúdam aos gritos os que passam dançando. Ao completar a volta na maloca, os dançarinos saem e dão vez aos que ainda não dançaram. Por fim, todos que estão fora entram e dão mais uma volta, levantando poeira e criando um grande bloco humano que canta e dança.
Anfitriões e convidados se juntam e vão dançar, indo para um lado e para o outro, os homens na frente e as mulheres atrás, com filhos pequenos a tiracolo, as crianças ao redor fazendo algazarra. Na véspera, o primeiro dia de festa, foi o contrário. Nós, os anfitriões, aguardamos impacientes a chegada dos visitantes, que fizeram essa mesma dança de apresentação. Na qualidade de visitantes, ao fim da dança, os homens se postam um ao lado do outro dentro da casa, acocoram-se com seus arcos e flechas nas mãos, enquanto aguardam os anfitriões. Estes chegam eufóricos e saúdam freneticamente seus convidados, abraçando-os e dizendo palavras amistosas. Em seguida, pegam um por um e levam até o lugar onde deverão pendurar suas redes. As mulheres que estão sentadas perto de uma das entradas da casa, rodeadas de crianças, seguem em disparada em direção aos maridos, carregando seu cesto com toda a parafernália da família: redes, panelas, cuias, facas, cachorros, tudo o que será necessário para passar os próximos dias. Para qualquer canto que se olhe, redes de cores e tecidos variados se sobrepõem amarradas umas em cima das outras, balançando vigorosamente. Dentro delas, cunhados, primas, parentes que não se veem há um tempo botam assuntos em dia. Um clima de alegria e flerte paira no ar. Ouvem-se vozes e risadas por toda parte. Enquanto isso, no centro da casa, em plena luz do dia, começa a ingestão do mingau de banana. A bebida, que consiste basicamente em quilos e mais quilos de banana cozida, diluída em água, é armazenada dentro do tronco de uma grande árvore que semanas antes fora derrubada e talhada, tal qual uma canoa, para essa finalidade. Cunhados oferecem uns aos outros cuias cheias de mingau. Quanto maior o recipiente, maior o desafio. E na falta de cuia, garrafas PET cortadas, bacias de alumínio, jarros de plástico também servem. O homem que recebe o recipiente transbordando de mingau deve esvaziá-lo, de preferência em goles cavalares, sob os olhares atentos dos demais que, ao verem a cuia vazia, soltam gritos entusiasmados. As mulheres também oferecem e recebem cuias, tendo como alvo sempre os homens com os quais possuem uma relação de afinidade. É impensável recusar uma cuia, e em socorro a um homem bombardeado por mulheres que trazem cuias de todos os lados, surgem outros homens oferecendo para essas mulheres cuias ainda maiores. Entre os jovens, esse momento constitui uma ótima ocasião para aproximar moças e rapazes que desejam se conhecer. Esse será o princípio do que mais tarde poderá vir a ser o intercurso sexual. As crianças com suas pequenas cuias também participam. Os meninos com as barriguinhas estufadas reclamam, mas tomam a bebida ofertada pelas meninas e, por sua vez, correm em direção à canoa para buscar mingau e ofertar a bebida. Os homens da casa me mandam oferecer mingau aos visitantes e as mulheres apontam os homens a quem eu devo me dirigir. Em geral, são os que já estão com as barrigas inchadas. Vou lá com minha caneca oferecer mingau e, depois de algumas rodadas, diversos homens me acusam de cometer incesto. De fato, não havia atentado para as relações de parentesco que me ligavam aos homens para os quais eu oferecia bebida, apesar de saber que vários deles diziam ser meus irmãos, com o simples intuito de recusar minha cuia. É evidente que existe, nesse momento jocoso de oferta de mingau, um duelo disputa, por um lado, entre visitantes e anfitriões, e por outro, entre homens e mulheres. O verbo utilizado para oferecer-se reciprocamente o mingau nesse momento é sheyu she. É a raiz verbal e significa, entre outras coisas, bater, golpear, matar. Yu é um sufixo verbal recíproco. Logo, sheyu seria bater-se ou matar-se reciprocamente. Os homens atacam os cunhados, as mulheres os maridos em potencial. Nesse duelo há uma oposição entre consanguíneos e afins, mas também entre homens e mulheres
quando então a oferta de mingau nem sempre simboliza ataque, mas pode sugerir interesse sexual, sobretudo entre os jovens. É por isso que os homens para quem eu oferecia mingau e que diziam ter uma relação de parentesco comigo, me acusavam de incestuosa. Essa rivalidade entre homens e mulheres também aparecerá em outros momentos no decorrer da festa. O homem desafiado prova sua valentia tomando a bebida até o fim. Fugir de uma cuia ou sair antes de acabar todo o mingau é sinal de covardia. Os duelos continuam por horas a fio. À medida que a canoa se esvazia, as barrigas se enchem e dilatam. E, antes que explodam, o líquido é vomitado em jatos ferozes que jorram em todas as direções, deixando o centro da casa amarelado com cheiro azedo de banana que se espalha pelo ar. Cada vômito incita ainda mais o ânimo geral. Os homens soltam gritos e mais cuias cheias são oferecidas àquele que acaba de vomitar. Um misto de exaustão e zombaria toma conta de todos, e antes de anoitecer, empanturrados, empinam com certo orgulho seus ventres dilatados e caminham lentamente em direção às suas redes, onde vão permanecer até o dia seguinte ou até o próximo evento.